Estamos prestes a começar. Olá, optimistas e convidadas. Obrigada por se juntarem ao nosso treinamento de envolvimento de interessados. Antes de começar, por favor, conecte-se ao seu canal de idiomas. Você pode encontrar isso na sua tela. Você pode achar o canal de interpretação no ícone que parece um globo, você pode escolher seu idioma. Os americanos também devem fazer isso. Hoje a sessão está sendo gravada. E vai ser colocado no nosso livro Melhor para as Mulheres. Seguindo a apresentação, nós vamos ter tempo para perguntas e respostas. Para apresentar a sua pergunta, coloque nesse ícone de Q e A do perguntas e respostas. Nós vamos ler algumas das perguntas em voz alta, e essas perguntas que são similares, nós vamos consolidá-las para facilitar o tempo e ter mais chance de uma diversidade de perguntas. Finalmente, sinta-se à vontade a compartilhar qualquer comentário, experiência, observações no chat. Você pode usar para falar somente um oi, como vocês estão fazendo já. Devido ao número de participantes, hoje nós não vamos responder todas as perguntas no chat. Por favor, lembre-se de usar as suas perguntas nessa área de perguntas e respostas. Vamos então iniciar. Eu sou a Nicole Simmons, a diretora de liderança e engajamento de voluntários. Estou aqui junto com a Aisha Brown, a diretora de impacto e envolvimento. Obrigado por estarem aqui juntos conosco hoje para contribuir para o trabalho da nossa federação. Primeiro, você deve estar pensando por que nós estamos discutindo envolvimento de interessados. Algumas sócias acham que esse assunto é muito corporativo para si e tira a parte de diversão de ser uma pessoa otimista. Mas sabemos que isso é divertido e fizemos um bom trabalho, mas a CIA é uma organização e usamos esses conceitos comerciais para administrar a nossa organização. Além disso, no início de 22, nós pesquisamos as nossas governadoras, perguntamos qual tipo de conteúdo elas estão interessadas. Ouvimos as nossas sócias para a melhoria dessa interface. Assim, abordar esse engajamento interessado seria uma ótima informação. Além disso, para você engajar todas as suas sócias, seu clube, isso vai te ajudar. Você está, então, informada, você vai ficar mais informada com o resultado da nossa apresentação. Para vocês que tiveram a oportunidade de participar no começo desse ano no treinamento para operações de clube, esse gráfico mostra, deve ser familiar para você, e dá informação de como a sede da CIA faz o seu planejamento estratégico anual. Esse desenvolvimento de interessados está por todo esse processo. A diretoria revisa, avalia e modifica o plano estratégico baseado no que as sócias querem e valorizam. E depois fazemos o que chamamos de escaneamento ambiental. Essa varredura ambiental é o processo de avaliar uma multitude de elementos que afetam o futuro da nossa organização, como as tendências relacionadas à idade, à indústria sem fins lucrativos, outros clubes de serviços como os nossos e muito mais. Olhamos também coisas como a pandemia global, a economia, eleições e outros pontos.
e vemos como esses podem ter um impacto na nossa organização. Esse processo tem o foco da CIA de que o relevante para a nossa estratégia e nosso futuro. O Conselho Diretor, em parceria com o pessoal sênior, considera do que é novo, o que é emergente, o que é importante. Essa varredura e análise das tendências nos permite fazer umas recomendações anuais à diretoria sobre iniciativas, programas e políticas. As nossas equipes trabalhando nessas iniciativas desenvolvem planos de engajamento de interessados para cada iniciativa, para estimular que as sócias estejam engajadas. Todo esse trabalho é culminado nessa que você está vendo aqui na tela. Isso é uma pequena amostra do plano tático para o ano fiscal 22-23 da CIA, mostrando o pilar estratégico, os resultados indicadores de performance, tudo isso vem do plano estratégico. Isso é mapeado. E colocamos também os indicadores de desempenho. Esses são as mesmas medidas de desempenho que estão alinhadas com a nível de região e a nível de clube. Então, isso parece bem similar para vocês. Esse aqui é o exemplo dos projetos que temos nesse ano fiscal. E se representam as iniciativas principais da organização. Antes de começar a realmente entender a nossa apresentação, vamos fazer um teste o seu entendimento. Vamos fazer uma pesquisa. Elas vão colocar a pesquisa na tela e vai aparecer para aí, você tem que votar. Muito bem. Essa pergunta número 1. Qual é a definição desse engajamento de interessados? Qual dessas definições está mais próxima ao engajamento de interessados? 1. Engajamento de interessados são quão informados as partes interessadas estão nas principais iniciativas da organização. 2. O engajamento de interessados é o conjunto de ações planejadas para buscar e reagir ao feedback que a organização recebe, em geral, da sua direção. 3. O engajamento dos interessados é a forma de como os interessados participam ativamente das iniciativas da organização. Qual você acha que é a melhor descrição para o engajamento de interessados? 1, 2 ou 3. Vota aí. Como nós estamos fazendo correção dessa pesquisa, Lídia? Temos mais ou menos 100 pessoas respondendo. Vamos dar mais 3 segundos. Muito obrigada. 3, 2, 1. Fechamos. Muito obrigada. Vamos ver as perguntas. Muito bem. Parece que 70% de vocês pegaram o número 2. E essa é a pergunta, a resposta correta. Muito bom trabalho. E vamos fazer que vocês entendam tudo isso até o final da apresentação. A segunda pergunta. Vamos esperar isso aparecer. A pergunta número 2. Quem é esse interessado?
O interessado é uma pessoa que está interessada na organização, na direção geral da organização. Interessado é aquela pessoa que possui ações ou tem propriedades na organização. Interessado é o termo utilizado para se referir a qualquer indivíduo ou grupos que tenham interesse ou papel em um projeto, programa ou portfólio, ou são aquelas que são impactadas pelos mesmos. Qual você acha que é a resposta correta? As perguntas estão aparecendo, as respostas estão aparecendo. E vamos terminar. Três, dois, um. Muito bem. A maioria de vocês respondeu a resposta correta, que é o número 3. E a seleção número 3 é correta. Mais uma última pergunta. As respostas estão Muito vindo. bem, a pergunta é: quem é o responsável para garantir o engajamento dos interessados? A diretoria da CIA, a diretoria executiva ou qualquer patrocinador do projeto? 3, 2, 1. Muito bem. Isso é um pouco confuso. E eu vou conversar sobre isso. E eu sabia que vocês iam selecionar a diretoria, mas a resposta correta é número 3, qualquer projeto de patrocinado. Há uma diferença entre operações e a informação geral. E aqui nós temos um ponto onde está sendo decidido qual trabalho a ser realizado, qual é o papel principal da organização. Isso é estratégico em natureza, e assim a diretoria aprova isso através do plano estratégico. Nesse ponto que as funcionárias planejam, fazem programa tático para atingir esses objetivos. E essa equipe inclui os patrocinadores e as pessoas que fazem esse trabalho. Então, cabe à equipe de projetos ou patrocinador do projeto, principalmente para assegurar que esse desenvolvimento de interessados é realizado. Assim, eu vou seguir com o próximo assunto. Muito obrigada por participar com a gente. Obrigado por isso. Vamos, então, continuar para confirmar o seu entendimento de algumas terminologias. Isso são grupos de ações. Na estratégia da organização total, no direcionamento geral da organização. Uma estratégia de engajamento
de interessados identifique as necessidades dos diversos segmentos de sócias da CIA e o patrocinador do projeto é vital para garantir que essas necessidades sejam atendidas. Aisha, você está muda. Seria bom se eu saísse do mudo. Bem, uma pessoa que está interessada é qualquer pessoa que tenha interesse em um projeto. As partes interessadas existem dentro e fora da organização que lidera o projeto. E as equipes de projeto identificam os interessados para os projetos que lideram e como o seu trabalho impactará essas pessoas, considerando diversos critérios, inclusive a influência relativa dos interessados para mudar a forma como as coisas são feitas. 2, o grau de interesse que os interessados provavelmente demonstrarão ativamente. E, por último, a probabilidade que os interessados apoiem o projeto. Na CIA, identificamos os interessados além das sócias e, em vez disso, segmentamos as sócias nas seguintes categorias, tipicamente por projeto. Primeiro é a diretoria da CIA, as governadoras da região, as governadoras eleitas da região, as presidentes da região e tesoureiras de clube e sócias. Então, a CIA opera utilizando uma metodologia de gerenciamento de projetos. As gerentes de projetos e patrocinadores de projetos lideram equipes de projeto que trabalham em iniciativas críticas. O papel da gerente de projeto é assegurar que o projeto seja entregue dentro do prazo, do orçamento e do escopo. O patrocinador do projeto é responsável por garantir que os projetos sejam executados de forma eficaz e que cumpram os objetivos que atendam às necessidades identificadas. O patrocinador do projeto também garante a execução de um plano bem definido de engajamento dos interessados. Na CIA, os patrocinadores do projeto são membros das funcionárias de liderança, composta pela diretora executiva Michelle Burnett, o diretor financeiro Sanjay Sharma, a diretora de impacto e engajamento, Aisha D. Brown, e a nossa diretora de marketing e desenvolvimento, Kimberly Adams. E a equipe sênior de liderança está envolvida durante todo o ciclo de vida dos projetos que patrocina, trabalha de forma interfuncional e valida continuamente os objetivos do projeto. Agora que definimos esta terminologia importante, a Aisha e eu vamos separar aqui um tempo, para explicar como funciona o engajamento dos interessados. Então, obrigada, Nicole. Antes de envolver as interessadas, primeiro tentamos entender quem são as pessoas afetadas pelo projeto. Nós damos início a isso através de um processo chamado análise das partes interessadas, nas quais são identificadas todas as pessoas interessadas nesse projeto. Durante essa análise das interessadas, a equipe do projeto prevê as mudanças que podem acontecer e avalia como as interessadas reagirão a essas mudanças. E daí determinamos qual é a capacidade de influenciar o projeto. Depois, a equipe do projeto planeja a comunicação para determinar como envolverão as interessadas ao longo do ciclo de vida do projeto. A equipe de projeto também concorda em atualizar os planos com base no feedback dos interessados. E, então, por exemplo, se nós estamos planejando algo com tempo e tem uma programação,
e daí nós recebemos informações das interessadas que isso não seja muito bom, que esteja acontecendo alguma coisa na federação ou na região. Então, claro, nós vamos levar isso em consideração e mudar o tempo. A vantagem da comunicação é que não há surpresas quando o projeto é lançado, já que a mensagem certa chegou às pessoas certas no momento certo. A análise dos interessados também permite que a equipe de projeto identifique os riscos do projeto, já desde o início, para que eles possam planejar de forma ativa, fazer a mitigação de qualquer problema. Bem, esse aqui é um gráfico que mostra o mapeamento do engajamento dos interessados, isso, de uma forma visual. E é um exercício muito bom para que vocês possam identificar e tem todos os interessados. Os interessados que aparecem nessa parte, no quadrante onde está com a estrela aqui, na parte direita superior, devem estar engajados bastante. E esses são as pessoas que têm maior interesse em qualquer projeto em que vocês estejam trabalhando. Bem, o planejamento permite que a equipe garanta que estamos efetivamente engajando todos os interessados na CIA e dá tempo suficiente para isso. O planejamento também dá à equipe de funcionários tempo suficiente para determinar a forma mais apropriada de engajar vocês, com pesquisas, reuniões ou atualizações. Aqui está um bom exemplo de um modelo de plano de engajamento de interessados que ajuda a determinar como e quando você executa o plano. Como eu falei, essa apresentação será compartilhada com vocês e vocês podem baixar este modelo gratuito se quiserem para montarem os seus próprios documentos desse tipo. O sucesso de um projeto significa coisas diferentes para diferentes interessados, pois eles têm uma variedade de interesses relacionados ao resultado do projeto, dependendo do papel que desempenham. Esses interesses determinam as suas perspectivas de sucesso e que, por sua vez, influencia o nível de satisfação que ficarão com os resultados de um determinado projeto. Para alinhar os interesses de várias partes, examinar e compartilhar o valor do projeto com cada parte interessada e descobrir o que o sucesso significa para cada um deles e concordar sobre os indicadores de sucesso são importantes. O compromisso que tem que se fazer é reconhecer que o sucesso pode parecer diferente para para partes diferentes da organização. E esses acordos são feitos pelas partes interessadas, já levando em conta o sucesso, a expectativa de sucesso, para que não haja nenhuma surpresa. Bem, isso nos traz ao final da nossa apresentação formal. Agora vamos passar um tempo respondendo perguntas. Mas antes disso, pedimos que vocês sigam as seguintes regras. Primeiro, usem o botão de QA para fazer perguntas e está localizado na barra inferior. Se vocês tiverem outras perguntas que não sejam relacionadas ao assunto, envie-se, por favor, por e-mail a cia.hq@suroptimista.org e vamos tentar responder as perguntas, mas, infelizmente, se não tivermos tempo suficiente, por favor, mandem qualquer mensagem para a Aisha, no Aisha, iesha@suroptimist.org. Nós já temos algumas perguntas.
Você pode colocar suas perguntas nesse botão de perguntas e respostas, o Q e A. Qual é a primeira pergunta? Qual é a definição de patrocinador do projeto? E patrocinador de projeto é a pessoa que é geralmente sênior na organização, que assegura que a visão e as metas dos projetos são aderidos ou são realizados. Nesse caso, tendo a visão de sucesso, os projetos têm o papel de assegurar que no lançamento desse projeto, essa visão de sucesso são mantidas e realizadas, e essa também é a pessoa que patrocina dentro da equipe que realiza esse engajamento de interessados. Eu chamo a patrocinadora de projetos, ou seja, aquelas que colocam músculo para o projeto dessa equipe. Se houver algumas barreiras para realizarem os projetos, eles telefonam para o patrocinador para ajudar essa equipe, aonde esse patrocinador traz uma resolução ou solução de problemas. A segunda pergunta é: qual é a definição de projeto? Como você ouviu nessa apresentação, nós adotamos a metodologia de gestão de projetos. O que isso significa é que nós realizamos o nosso trabalho com um processo definido, ou seja, um processo é iniciado, planejado, executado, monitorado e controlado e fechado através de documentos formais e um processo formal. O projeto tem um projeto de vida, onde uma data de início e todos as realizações do projeto devem ser feitos nesse período. Há um gestor desses projetos que assegura que a vida do projeto é aderida, que é realizada naquele tempo hábil, e que o orçamento desse projeto não vai acima do orçamento. Alisson, você pode trazer os slides novamente? Eu acho que o slide número 8, que mostra o exemplo de alguns dos projetos que estamos trabalhando nesse ano fiscal, aqui na CIA. Vamos ver se ela consegue mostrar. Está aparecendo. Sim, esse é o slide. Aqui você pode ver algumas das coisas que nós estamos trabalhando, estamos descritos aqui. Nós definimos uma data de começo e fim, uma data de lançamento no ano fiscal, de 1º de setembro a agosto 31, e tudo a gente não começa no 1º de setembro, então é estagnado. Né? Às vezes vai em algum... os projetos também às vezes não cabem dentro de um ano, e são de multi-anos. E os nossos recursos, nós temos o PM, que é um gestor de projetos, nós temos também os patrocinadores. Muito obrigado, Alisson. A Susan Helen está perguntando, você falou antes do projeto ser lançado, para que não tenha nenhuma surpresa quando é lançado. E durante a vida desse projeto, realmente surpresas às vezes acontecem, ou coisas que não foram antecipadas acontecem durante a vida do projeto. E por isso que nós utilizamos processos para monitoria e controle do projeto. E isso nós
gerimos esse risco através de uma análise e de uma forma proativa nós abordamos esses pontos. E se isso significa uma modificação do nosso horário de planejamento, a gente pode modificar isso para ajustar esses pequenos obstáculos. Se eu não respondi a sua resposta, não respondi a sua pergunta, por favor, coloque mais informações, eu posso responder de uma forma mais completa. Alguma pergunta está fazendo? Qual o propósito primário dessa pesquisa? O propósito desse webinar é dar informação de como nós realizamos o nosso trabalho. Nós queremos trabalhar de uma forma mais colaborativa, quero ser uma força mais transparente de como nós trabalhamos e os nossos processos, mas há muitas perguntas que são derivadas da conferência regional de como a diretoria e as funcionárias realizam os seus trabalhos. Então, começando com esse engajamento de interessados, seria uma boa forma de abordar isso. O outro segundo propósito desse webinar é para que você utilize algumas ferramentas e processo que nós estamos compartilhando com vocês hoje para realizar o seu trabalho de uma forma local. Eu comecei a minha carreira como uma gestora de projetos e sei que ter pontos identificados, ser indicadores de performance, isso são coisas importantes para você entender e realizar os projetos e aprender como fazer essas ferramentas dentro do seu nível local e realizando isso junto com as suas sócias. Suzana, desculpa se eu pronunciei erroneamente o seu nome. Uma pessoa está perguntando sobre um exemplo, sobre um projeto. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso compartilhar, nós temos sugestão desse projeto que está aqui hoje. Vou usar a conferência, o apoio de conferências regionais. E esse é um projeto. Cada ano, uma equipe de projeto é formada para estabelecer, identificar qual conteúdo deve ser desenvolvido baseado no input para apoiar as conferências regionais. E esse processo, como esse conteúdo é desenvolvido, como nós incluímos as nossas governadoras para obter esse conteúdo e como nós fazemos isso através de um determinado tempo. Isso é uma das pontos mais visíveis de que a maioria das sócias e líderes da organização, sem perceber que há toda uma equipe trabalhando por trás para desenvolver esse projeto. Alguém te fez uma pergunta, você consideraria a gente considerando ter patrocinadores, se você está falando no desenvolvimento de lideranças, que dar uma liderança de vários projetos. E os nossos são, esses desenvolvimentos de liderança usam vários interessados.
Ah, alguns dos nossos... Algumas sócias podem ser gerentes de projeto, algumas têm certificação, podem ter PIP, certificações PEPM. Ele não é necessário, não é exigido que tenham a certificação para fazer esse trabalho. Eu vou compartilhar com vocês que eu sou gerente de projetos credenciadas, outras pessoas foram treinadas sobre processos de gestão de trabalho, de projetos, e nós aplicamos esses princípios para que o trabalho da federação seja feito. Então, a Cheryl está perguntando se os projetos têm que ter objetivos e metas mensuráveis. Sim, nós definimos isto, o que o sucesso, como é que é o sucesso para cada projeto. As coisas que você pode esperar ver não podem não ser mensuráveis, mas nós estamos medindo a nossa satisfação. Por exemplo, vamos falar sobre a meta da conferência. O conteúdo nós desenvolvemos para esse projeto e vamos reagir ao feedback que recebermos para desenvolvermos a próxima conferência. E para que assim a gente saiba qual conteúdo que nós vamos oferecer e o que nós devemos mudar depois de ter recebido feedback das outras pessoas. Alguém está perguntando como que há recomendações a diretoria. Bom, a diretoria aprova o plano executivo, o plano estratégico, e para as pessoas aqui que não sabem, a diretoria tomou uma decisão, aprovou uma decisão de trocar a mesa redonda das governadoras para um outro formato, uma reunião de conferência de liderança. Isso é uma coisa bastante, vai ser bastante trabalhosa. A diretoria teve que fazer várias autorizações para que a gente possa fazer essa mesa redonda de liderança. E elas dizem que sim, a diretoria diz que é uma boa ideia, sim. O feedback que nós temos, eu acho que as partes interessadas estão apoiando, elas nos dizem, tudo bem, desenvolvam esse conceito de uma mesa redonda de liderança e, finalmente, foi aprovado, né, que levaremos isso para frente. A diretoria também aprova a pauta dos temas e do modelo para esta mesa redonda de liderança. E as funcionárias desenvolvem todos esses pedaços e, claro, vai para uma gerente de projeto. Esse é um bom exemplo, Aisha, de umas dessas atividades de vários anos, uns processos que duram vários anos. Eu acho que isso nós demos início a isso há uns 2 anos, trazendo as informações à diretoria, tendo a aprovação da diretoria para explorarmos. Isso é uma coisa que nós devemos levar adiante e fazer no futuro, fazer pesquisas, buscar informações, como que cada coisa pode ser possível. Então, assim, nós levamos as informações à diretoria e ter o processo de aprovação. Esse foi um processo que começamos a fazer pesquisas e explorando antes da pandemia de COVID. E acabamos lançando isso nesse ano fiscal. E há outras partes interessadas também que participaram disso, além da diretoria.
Bem, agora a diretoria não dá uma lista de projetos. Bom, tudo bem. A diretoria aprova o plano estratégico. E daí os projetos são feitos, né, tendo o planejamento estratégico em mente. Mas a diretoria não resolve os projetos em si. Bem, a Diane falou assim, você falou das ferramentas que vocês usam, mas você poderia nos dar um exemplo ou um link a recursos que as líderes dos clubes podem acessar para o engajamento de sócios? Sim, nós vamos compartilhar uma apresentação, essa de hoje à noite, que dá os exemplos que nós compartilhamos nas outras, também há links que vocês podem usar. Vocês podem baixá-los ou podem usá-los dos seus próprios slides. Nós sugerimos que usem os seus próprios, mas vocês vão receber o que nós apresentamos aqui. Bem, alguém está perguntando como que nós mantemos a equipe interessada e produtiva, e pensamos que isso é da equipe de projeto. Eu vou deixar a Nicole falar, ela tem bastante projetos. Ela é uma pessoa mais ideal para responder isso. Obrigada, Isha. Bem, é uma ótima pergunta, porque com o passar do tempo, o projeto leva um tempo, o negócio às vezes atrasa, né? As partes interessadas podem não estar tão interessadas, né, tão entusiasmadas. Vocês ficam em contato com a sua equipe frequentemente, conversando com elas, e a parte importante é a comunicação para que todas fiquem interessadas, falem com a gestora de projetos, tenham um prazo, o que estão as coisas que vão acontecer, que têm que ser entregues, vejam o que está dentro do alvo, né? E se precisa de alguma ajuda com alguma outra coisa, né? Que assim todo mundo fica vai progredindo conforme o combinado. Alguém está perguntando sobre a Suzanne. Quem vocês diriam ser as partes interessadas típicas de um projeto Sonhe e Realize? Se vocês quiserem montar um projeto local, uma das pessoas interessadas seriam as meninas, né? As usuárias finais, que serão as recebedoras do conteúdo. Mas eu acho que as pessoas que trabalham no seu clube, né, nesse projeto também fazem parte, são partes interessadas. Imagino que as meninas que vão se beneficiar do projeto são também parte interessada. As suas sócias seria a equipe de projeto, né, de gestão de projeto, para ter a certeza que isso vai acontecer. Bem, nós temos um comentário aqui de uma pessoa anônima. O nosso clube tem propriedade comercial, então temos alguns projetos no nosso clube. Isso é uma coisa boa, mas também um pesadelo. É muito difícil fazer com que os nossos sócios participem nas reuniões, e os projetos não são muito frequentes. Bem, eu não sei qual que é a pergunta, eu acho que é mais um comentário. O engajamento é um problema, né? Quer dizer, é sempre bom ter sócias engajadas para que participem do trabalho. E muitas vezes
a liderança que acaba tendo que assumir tudo, né? A liderança do clube. Então, não é que vocês não conseguem fazer, mas era talvez melhor fazer com que a liderança se organize um pouquinho melhor e deleguem tarefas para outras pessoas. Mas o trabalho de organização fica um pouco mais fácil se vocês aplicarem essas ferramentas que nós estamos colocando a dispor de vocês. Sempre há sempre tem um equilíbrio entre a diretoria e as funcionárias. Sim, isso é muito bom. Eu acho que nós temos na nossa associação um equilíbrio bom. Nós trabalhamos muito bem com a diretoria. Eu acho que nós temos um relacionamento ótimo com a diretoria e nós temos bastante feedback delas antes de trabalharmos em várias das iniciativas que nós estamos falando hoje. Os interessados são as nossas sócias mais patrocinadoras? Vamos pegar o slide, Alison, que nós podemos revisitar o que nós consideremos interessados. São as sócias, mas eu quero ser, não é o patrocinador. Os interessados são as pessoas ou grupos de pessoas que recebem o impacto desse trabalho. Esse é definido como o indivíduo ou grupo de pessoas que tem um interesse ou um papel no projeto ou são impactados pelo mesmo. Ou seja, a maioria das vezes são você, as nossas sócias, porque diferentes sócias têm diferentes papéis. Você pode ser a governadora, você é diretora, governadora eleita, coordenadora regional, oficial dos clubes, e dependendo qual a sua posição na federação, você pode ter um interesse diferente no projeto, mas isso que nós consideramos os nossos interessados. Eu quero mencionar uma pergunta da Marisa, eu coloquei na tradução, os projetos devem ser um exemplo de como um acelerador dos grandes sonhos. Esse é um projeto de grandes sonhos aceleradores, e isso realmente é um dos projetos que você pode utilizar engajamento de interessados. Logicamente, isso seria muito importante. A Cheryl está fazendo uma pergunta relacionada, você vê alguma tendência e as melhores formas de identificar ou possíveis interessados, mídia social, pelo correio. Cheryl, nós usamos todos esses e, para a verdade, não utilizamos mais as informações pelo correio, mas utilizamos mais e-mail, mídia social, e também o Melhor para a Mulher e os nossos blogs. Para mim, a forma mais eficaz é essa forma de estar em num Zoom, em um telefonema, numa reunião face a face, e conversar sobre as nossas ideias e deixar que as pessoas interessadas deem ideia e deem suas ideias.
fizemos isso com as governadores e governadoras eleitas, e isso foi um formato bem produtivo e tínhamos ótimas informações. Ou seja, esses grupos de foco são muito importantes e muito eficazes. Eu gostaria de fazer mais reuniões face a face para fazer esses grupos de foco. Uma outra pessoa perguntou como engajar sócias quando elas sabem que o dinheiro existe, mesmo que elas não participem. Eu não entendi muito bem essa pergunta. Eu não entendi essa pergunta muito bem. Eu vou falar sobre engajamento de sócias. Isso não é um modelo que cabe para todos, mas são os veículos diferentes e, lamentavelmente, significa que temos que nos repetir muito. Você não pode falar uma só vez e esperar que todas as suas sócias tenham ouvido essa mensagem. Você vai ser redundante e repetitiva. Elas não dizem, você fala a mesma coisa milhares de vezes, já ouvi o que você disse, mas uma forma que nós somos repetitivas é porque umas sócias prestam atenção, outras não prestam tanta atenção assim. Então, por isso repetimos as mensagens. E se você acha que às vezes é redundante, essa é a nossa estratégia para manter que todos os sócios escutem o que nós estamos falando e estejam interessados. Eu acho que esse é o tempo que nós temos, e eu acho que também não respondemos todas as respostas. Muito bem. Obrigada a todas. Nós estamos felizes de oferecer a vocês treinamentos similares a este para ouvir para vocês. Compartilhe como você faz o nosso trabalho também. Eu sou interessada em saber isso e continuar a participar nesses treinamentos para a organização. Nós trabalhamos muito para planejar novos conteúdos e espero que vocês utilizem isso. Aqui está o nosso cronograma de os treinamentos a serem oferecidos no futuro. Espero que vocês participem também nesses novos eventos. Se você tiver alguma pergunta, você pode passar um e-mail para a Nicole ou para mim. Obrigada pelo seu tempo hoje. Parabéns, muito obrigada. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Quero só adicionar que muito obrigada para todos vocês que participaram na nossa doação de terça-feira. Muito obrigada a todas. Obrigada por tudo que vocês fazem e pelo seu apoio nessa terça-feira de doação. Adeus a todas.